bem-vindo ao Ação Sustentável, onde a gente bate aquele papo toda semana sobre sustentabilidade e soluções. A gente tem discutido aqui e nada mais oportuno do que um papo que eu vou ter hoje a respeito de soluções. Nós, mediante essa guerra que está acontecendo aí de Ucrânia e de Rússia, com crise de fertilizante, crise de energia, eu vou conversar com o Leandro Toledano, ele é CEO da BioMovement, ou Biomovimento, que representa com exclusividade para o Brasil aqui, a Home Biogás. Leandro, seja muito bem-vindo. A gente já conversou em uma ocasião e eu agradeço você estar aqui de novo. Eu que agradeço a oportunidade. A gente conversou lá no comecinho, né, quando a gente estava chegando no Brasil, e agora já bem estabelecido, com bastante coisa importante e num momento realmente de uma crise mundial, eu acho que esse papo tem super a ver, então só quero agradecer realmente a oportunidade. Não, ótimo. Quando a gente conversou, eu lembro que o foco maior da nossa entrevista foi em um biodigestor que era muito pequeno, ele era muito colocável em qualquer lugar, né? A gente conseguia colocar no quintal de uma casa e ali naquele biodigestor iam todos os resíduos orgânicos produzidos por aquela família para gerar o gás de cozinha onde a família podia cozinhar. E agora eu estou vendo aqui uma série de coisas que vocês têm feito e a gente está falando, inclusive, de biofertilizantes nessa crise maluca que a gente está agora, que a gente importa 80% do nosso fertilizante. Me fala um pouquinho de como foi esse processo de crescimento, acho que faz bastante tempo que a gente falou, e como esse uso, você tem sentido isso dentro do crescimento da empresa? Vocês estão conseguindo chegar onde precisa? Quais são os gargalos disso? Legal. Recapitulando um pouquinho, talvez para uma audiência que ainda não entendeu ou não teve a oportunidade de entender o que a gente faz, a Home Biogas, ela é uma empresa sediada em Israel. Hoje a gente está presente em mais de 100 países. E o que a gente fez? Na realidade, a gente conseguiu colocar a biodigestão num formato de prateleira, num formato escalonável. Isso quer dizer, o biodigestor, o sertanejo, o indiano, o chinês ou as grandes máquinas de biodigestão que já existem no mercado, até então são grandes obras, existe um tempo para conseguir colocar de pé e às vezes com valores que não fechavam comercialmente. Hoje a gente tem uma solução que é um biodigestor que vem numa caixa, ele é montado rapidamente e desse momento em diante, dependendo do tamanho do biodigestor, a gente tem a capacidade desconectado, descentralizado, no local que produz esse resíduo, né, que hoje muitos chamam de lixo, a gente chama de matéria-prima. Então, a gente vai fazer a gestão local do resíduo orgânico gerado, do esterco gerado, das fezes dos animais, do resto de plantação, quer dizer, todo o residual orgânico vai para a máquina e a máquina, sem a necessidade de energia elétrica, sobre o solo, ela transforma essa matéria-prima, esse lixo que virou matéria-prima, em gás, né? Então, em energia limpa e renovável, que ela mesma absorve na máquina e já conecta ao próprio fogão para queima, e o subproduto que é o digestato, que é o biofertilizante, que é isso que a gente tem muito a falar, né? No início, quando a gente nasce como empresa, a gente nasce e hoje continua sendo com essa pegada social, a movimentação da fila de trás para frente, levar para a ponta energia limpa, renovável. Se a gente pensar hoje, em muitos locais do Brasil, se a gente pensar que de cada 2 pessoas, uma não tem saneamento básico, isso é esgotos, gestão de resíduos, tudo que entra no saneamento básico, eu levo para ela localmente a gestão, só que a gente gera para ela essa energia, que senão ela vai ter que cortar uma árvore, vai ter que pegar um galho, e os riscos que entram. A gente está alguns dias depois do Dia Internacional da Mulher, e eu corri o Brasil inteiro e eu vi, normalmente sobra esse trabalho de buscar madeira para a mulher que está carregando essa madeira. A média semanal são 18 horas por semana recolhendo essa madeira para poder queimar, para ter a segurança alimentar, para poder cozinhar para a família. E muitos outros problemas que a gente viu, coisas que a gente nem acredita, mas pelo que eu rodei de Brasil,
É um grande momento de vulnerabilidade, número de estupros, no momento que vai colher madeira, olha que loucura. Picada de cobra, animais. Então tem sérios problemas nessa coleta. Então a gente tem lá o lixo dela que virou gás, que traz para ela essa segurança alimentar, e o fertilizante que ela pode usar em pequena escala na horta para subsistência ou em médias e grandes produções para realmente reduzir a necessidade do defensivo, de todos os produtos que são colocados numa produção. Com o biofertilizante, a gente reduz em grande número essa necessidade, fazendo com que a terra regenere, gerando uma flora, né? Micronutrientes com uma base orgânica muito bem relacionada com o solo, que vai ajudar na produção. Tentei resumir um pouco o que a gente tem feito, só para que os que não tinham visto, né, numa prévia, exatamente o que a gente faz, mas eu acho que é um momento ímpar. Infelizmente, estamos em 2022 e a gente está vendo tiros sendo trocados, uma loucura, e o mundo inteiro vai sofrer, né? A falta de fertilizante, se a gente pensar a produção de trigo da Ucrânia, se a gente pensar a Bielorrússia e a Rússia, grande parte do que a gente importa para o agro do Brasil. Então, temos problemas e teremos muito maiores. Nossa, olha a abrangência de tudo que a gente está falando. E aqui o Ação Sustentável ele tem esse foco ambiental, porque a gente está falando assim que na COP26, a última conferência do clima, ficou constatado que a queima de combustíveis fósseis que está contribuindo para o aumento da temperatura. A gente está sentindo os eventos climáticos extremos em todas as cadeias do agro aí, com secas, com chuvas torrenciais, e aí parece meio antagônico, né? Porque são distribuições desiguais do mesmo índice pluviométrico, só que chove muito num dia só, destrói tudo e depois fica um monte de tempo sem chover. Então, as mudanças climáticas, falando de queima de combustível fóssil, essa biomassa que é pega, que seria pega aí, e é uma coisa que a gente nunca leva em conta, né, Leandro? Essa mulher, quando vai buscar essa lenha para cozinhar, ela está sujeita a todos os perigos. A gente está falando de mudança climática, a gente está falando de segurança da mulher, de segurança de conforto dessa família. A gente está falando de a destinação inadequada de resíduos que poluem rios, que poluem mares, que poluem solo, também serem resolvida nessa pegada. E ainda, né, como se não bastasse toda essa abrangência de solução, um fertilizante que sai ali altamente rico para colocar no solo. Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi que você falou de uma população extremamente pobre, uma população de uma mulher que vai catar lenha para colocar gás no fogão. É acessível um biodigestor a essa população? Excelente colocação. A gente não é uma empresa de fins filantrópicos, mas sim a gente é uma empresa social. A gente entende o nosso papel. Quando a gente fala de final da fila, são programas, governo federal, estadual, municipal e algumas fundações. Hoje a gente tem feito em diversos locais do Brasil. Eu tenho a grande felicidade de falar que a gente fez uma boa parte do saneamento básico indígena. Não foi muito, mas o que a gente fez foi muito mais do que acontecia durante muito tempo, no último ano. Porque não só a gente tem o biodigestor, mas a gente tem o nosso vaso sanitário, que é acoplado ao sistema. Então, a gente também tem a solução para as fezes humanas. A gente nem vou entrar muito nisso, mas qual que é a grande graça? Quando a gente fala final da fila, infelizmente, a gente vai atrás de todos os lugares que a gente puder coletar para fazer essas obras. E tem muitas acontecendo nesse momento. Outra muito importante para nós, que acho que é o mais importante no total, a gente tem mais de 200 escolas hoje no Brasil com o nosso equipamento, que ele utiliza de uma forma, o dinheiro público, a gente tem que olhar para ele, que realmente é no nosso bolso, né? Nós somos os pagadores. Então, que possa levar realmente o benefício para quem precisa. Escolas, além da gente trazer o retorno financeiro, porque ele vai ter um payback, porque ele vai gerar o gás e vai gerar o fertilizante. Você traz uma transformação na escola imediata, as crianças podendo entender desde pequeno que a mistura vira rejeito, que vai para o aterro, mas a separação gera economia circular. Para você falar de química, de física, de matemática, CH4, gás metano, quer dizer, é tão rico
E isso a gente tem trabalhado, e a gente já com mais de 200 escolas, isso é um programa que a gente está trabalhando muito forte. Então, quando a gente fala final da fila, as escolas públicas, a gente está falando de governo, a gente está falando de fundações. Mas a gente tem muitos usuários, pequenos, médios, grandes. Eu tenho pequenos produtores hoje que utilizam para fazer o próprio melado, um pequeno agricultor. Eu tenho já gente muito maior que usa em bananeira, milho, soja, pequena escala, média escala. A gente fez um estudo agora junto à Unesp de Botucatu e a produção de hortaliças com o nosso produto, os números são incríveis e a gente vai publicar isso em breve. É um estudo científico. Quer dizer, a gente consegue abranger a todos. A gente nasceu para melhorar a vida do final da fila. Mas quando a gente fala, e é muito legal estar nesse programa, ação sustentável, quando a gente fala de sustentabilidade, o tripé tem a parte econômica. E a gente só está de pé porque a gente entrega payback, a gente entrega realmente valor pelo sistema. Então, infelizmente, o cara que está lá no final da fila, não é que não é acessível o biodigestor, nada é acessível para ele. Eu rodei os interiores aí do semiárido, do árido, da Amazônia, nada é acessível para eles. Então não é o biodigestor caro ou barato. O que a gente tem é o biodigestor para o pequeno, para o médio, para o usuário final que não está no final da fila, formatos para que ele possa sim adquirir um biodigestor, comprando, financiando, e a gente está trabalhando em breve. A gente vai ter financiamentos de bancos públicos utilizando, né, essa ideia da sustentabilidade, mas não só do agro, fertilizante, agro, entrar nessas linhas, Plano Safra 22, 23, isso aí é o que a gente está colocando e trabalhando. Não, maravilha, muito bacana, porque esse tripé a gente tem visto agora, né, tomou outra carinha, que é o ESG, mas não é outra coisa a não ser o aprimoramento do nosso tripézinho da sustentabilidade, que é o social, o ambiental e o econômico, e que tem que andar de mãos dadas. Leandro, quando a gente pensa no abastecimento desse biodigestor, e sabe que foi muito curioso que esses dias eu andei num ônibus movido a biogás, vindo a metano, vindo de uma queima de resíduo de cana. Então, a gente está falando de uma economia circular que é necessária tanto na parte agro quanto na parte urbana, e que vem resolver um problema. Todo mundo que vai para a bomba de gasolina hoje, tá aí, tem um monte de meme rolando na internet, né? O pessoal trocando um galão de gasolina por um apartamento em Camboriú. A coisa vai... Incrível, né? Que dia incrível para a gente falar disso. Que dia incrível para a gente falar disso. É incrível a gente falar exatamente no dia, né? Uma crise energética. E o mais incrível 2022 a gente é dependente de fóssil ainda. Não é possível. A gente não consegue entender. E outra, a gente precisa colocar o seguinte: o Brasil depende de fóssil na proporção 30-70, porque 70% da nossa energia é limpa e 70 e 30 é fóssil. O mundo é o contrário. É 70-30. Eles usam 70% de carvão, de queima de petróleo, de diesel, de gás. Quando não estou falando de biogás, estou falando de gás natural, que também é um combustível fóssil e que também emite gás de efeito estufa e que também tem um super impacto ambiental para ser extraído. E essa é a proporção de quem nos critica ambientalmente. Então, imagina se a gente consegue, porque o Brasil também importa gás, né? Imagina se a gente consegue, nesses 30% que a gente ainda tem de produção energética fóssil, substituir isso gerando um biocombustível e resolvendo o problema de resíduo. Porque a hora que você tira, e você falou que você tem solução para fezes humanas, para dejetos de criação de suínos, de criação de bovinos, nós estamos resolvendo um problema de saneamento que, como você falou, infelizmente 50% do Brasil não tem saneamento do ponto de vista de tratamento de esgoto, né? O saneamento são 5 coisas. A gente está falando de água, de coleta de esgoto, de resíduo, de tratamento de resíduos sólidos. Mas a pergunta que eu faço é assim: nós temos escala para colocar tudo isso para funcionar? É possível? Estou sendo utópica quando eu digo que 30% dessa energia que o Brasil usa pode sim
advir de matéria orgânica? Facilmente. A biomassa gerada diariamente que acaba num aterro ou acaba contaminada, daria para fazer muito mais. Tecnologia cada dia mais presente, a evolução para algumas turbinas para biogás, para geração de eletricidade, a dessulfurização e a elevação do metano, elevando o nível dele de biogás para biometano. É mais do que óbvio a necessidade de políticas pensando na biomassa. A gente tem que pensar que a biomassa não é só a geração de energia, mas é a economia de energia, porque eu vou ter toda uma cadeia quando eu transformo essa biomassa em rejeito, eu tenho toda uma cadeia que eu estou utilizando para tratar disso. E muito do nosso Brasil, ele não é tratado. Né? A gente está falando que ele está sendo jogado num buraco e falam que é um aterro e vão embora. Então, com certeza, a biomassa poderia ser uma grande fonte de energia. Uma outra pergunta. Quando a gente está dizendo assim que bem ligado a isso, não só a escala, né? Mas quando a gente está dizendo que o meu lixo aqui e até o que iria para o tratamento de esgoto, tratamento sanitário, de esgoto sanitário, pode ser colocado nesse biodigestor. Eu tenho que fazer algum tratamento antes? Eu cortei minha grama, eu juntei todo o meu lixo de casca de comida, de resto de comida, tenho um esgoto sanitário. Como é que isso vai para esse biodigestor e quanto tempo leva para isso virar energia? Vamos falar numa unidade residencial, que é o nosso menor item na residencial. Ele tem uma capacidade diária de até 4 quilos de resíduo orgânico por dia. Ele tem uma capacidade de até 18 quilos de esterco por dia. Vai gerar uma média diária de 700 litros de biogás, que vai ser armazenado. Isso seria equivalente, em biodigestor pequeno, a um botijão P13 por mês de produção. Tá? E o residual orgânico, então, quando a pessoa está na cozinha, quando sobrou a comida do prato, ou quando ele pegou as fezes do cachorro, ele só vai pegar no mesmo lixo que ele estava colocando, em vez de colocar e misturar, ele pega esse lixo e vira inteiro dentro do biodigestor. Resto de comida, fezes, gordura de carne, qualquer coisa vai lá para dentro. Já no esgotamento sanitário, ele utiliza um banheiro que é nosso, que ele utiliza apenas 1,2 litros de água por descarga. Vale lembrar que cada descarga normalmente são de 6 a 12 litros. Em uma família de 4 pessoas, com o nosso banheiro, são 40 mil litros de água a menos desperdiçados só para mandar embora as fezes. Tá? Então, para uma família de 4, 5 pessoas, ele vai ter uma média de 2 a 3 horas de uma boca de fogão cozinhando, que é o equivalente a um botijão, vai fazer a gestão do que ele gera lá, e a volumetria, imagina uma caixa d'água cheia. Então, quando eu coloco de um lado um balde de fertilizante, um balde de resíduo orgânico, eu vou tirar do outro lado um balde de fertilizante, porque é volume. Eu estou anaeróbico, então dentro da minha câmara de biodigestão eu não tenho nenhum oxigênio, então mesmo o volume que entra é o volume que sai. O tempo de retenção de biodigestão que você tinha comentado é de 30 a 40 dias. Então eu joguei a casca de banana na entrada, daqui a praticamente 30 a 40 dias é o tempo que demorou para fazer toda a biodigestão. Entendi. E uma outra questão que me ocorreu quando você estava contando desse processo todo. Existe uma contraindicação, por exemplo, tem alguma extravasamento de cheiro, tem alguma ocorrência de inseto? O que pode acontecer aí que pode ser considerado uma externalidade negativa? Ele não apresenta cheiro, ele tem cheiro no momento que você abre a tampa do funil de alimentação, então sim, aí tem um momento de cheiro, mas aqui no próprio escritório, o biodigestor está do lado da mesa onde a gente almoça diariamente. Ele não tem cheiro, ele tem uma válvula de segurança para o gás, então eu não usei o gás e ele gerou mais do que eu podia armazenar. Ele tem uma válvula de segurança, duas manutenções na vida praticamente, a cada 5 a 6 anos existe a necessidade de um esgotamento, então é tirar o lodo que foi criado e restartar o sistema. E é isso,
é realmente um ser vivo. A gente brinca muito, principalmente quando a gente está em escolas, simulando a digestão de uma vaca. A vaca se alimenta, produz flatulência, o arroto, que é o gás, né, que a gente brinca, e as fezes e a urina dela, elas se transformam em líquido na nossa máquina, que é o biofertilizante. Exatamente isso, a gente só está copiando a natureza. Gente, que incrível! Quero um na minha casa. Qual é o gargalo que existe, Leandro? Porque eu fico pensando, se eu tivesse um em casa, uma família de 4 pessoas, gerando esse botijão de gás por mês e não gerando lixo orgânico, tô aqui sonhando. Esse fertilizante existe nesse modelo urbano, unifamiliar, uma dificuldade de destinação desse fertilizante? Porque aqui na cidade, enfim, eu vou ter que transportar isso. Como é que está sendo feito? Vocês têm acompanhado essa destinação desse fertilizante? Certeza, e tem lugares que tem até fila, tem alguns casos muito engraçados, mas aqui que a gente produz, o biodigestor precisa estar numa casa, né, ele precisa ter um espaço mínimo de 6 metros quadrados para um biodigestor pequeno. Se nessa casa ele tem uma floreira, se ele tem uma árvore, se ele tem uma mini hortinha, maravilhoso. Aqui a gente tem um monte de plantas no nosso escritório que a gente usa fertilizante. A gente ainda faz mais uma ação. Todas as garrafas PET que a gente pega, a gente dá uma segunda vida. A gente põe fertilizante e doa para os vizinhos. A gente tem restaurantes que utilizam isso como marketing, que eles colocam a garrafa de cerveja de vidro, que tem um valor muito baixo para mandar para reciclagem, dão uma segunda vida e doam para os clientes dele fertilizante. Fertilizante é vida, a gente está regenerando a nossa terra. Se a gente tem alguma coisa em comum, não adianta falar aquela velha retórica, todo mundo no mesmo barco. Não é verdade. Um está no iate e o outro está morrendo afogado. A única coisa que a gente tem em comum real é a terra. É só isso que a gente tem em comum, de verdade. Então, a gente está regenerando ela. Que loucura! Que loucura! Final a gente tem, infelizmente, a gente tem pouco tempo. Existe algum projeto muito, muito grande que vocês conseguiram colocar, assim, que produza um volume grande de energia, um volume grande de fertilizante, que vocês conseguiram dar escala para isso depois que veio a empresa para o Brasil? Tem alguns excelentes casos rodando. Temos a Praia Branca, no Guarujá, logo no finalzinho, que você chega por barco ou por trilha. Lá a gente está finalizando 50 casas. Município de Venâncio Aires, todas as escolas municipais no Rio Grande do Sul de Venâncio Aires, eles têm o biogestor na escola. Vila Restauração no Acre, 3 dias de voadeira, lá tem uma situação, lá tem 180 ribeirinhos. Existe hoje alguns produtores que já têm 15, 18 sistemas ligados em escala para geração de fertilizante para ser utilizado no agro. A gente está aí com mais de 200 escolas, com mais de 700 máquinas já no Brasil, e hoje a gente tem mais de 40 mil máquinas pelo mundo instaladas. Cara, que incrível! E quem quiser comprar, conhecer, a gente colocou algumas imagens aqui, mas para quem quiser comprar, conhecer, vocês ficam sediados aonde? Como é que procura essa solução de geração de energia, de geração de fertilizante com vocês? No nosso site, homebiogas.com.br. A gente tem parceiros em 24 estados, então a gente também tem gente que pode ajudar e assessorar nos locais. A gente está preparado para ver essa mudança e a gente espera que essa mudança de biomassa para 2 subprodutos, energia limpa e o fertilizante, que é incrível ver o que faz realmente no campo o biofertilizante, é absurdo a mudança que você vê no campo utilizando o biofertilizante. É claro que cada biofertilizante tem as suas diferenças. Tem aquela pessoa que só coloca esterco bovino, o outro esterco suíno, o outro a mistura de comida. Então, cada fertilizante ele vai sair com o seu devido, né, mix pela o que eu coloco de matéria-prima. homebiogas.com.br. Lá tem tudo, tem nosso contato e a gente tem São Paulo como sede.
Eu imagino que conforme a mistura, você tem um fertilizante mais apto a isso ou aquilo. Isso também pode ser um aprimoramento, né, do tipo de fertilizante que você quer chegar para sua produção. E eu fico pensando, sabe no quê? Eu nem tenho tempo mais, gente, mas a minha cabeça aqui virou uma usina. Que esses produtores rurais, eles podem virar o destino de resíduos orgânicos das cidades, das pequenas cidades, porque eles precisam de fertilizantes em escala para colocar na sua lavoura. Então, você pode acabar com o lixão, com o aterro sanitário para resíduos orgânicos que possam virar fertilizante, além dele ganhar de brinde a energia que vem junto, né? É incrível. Imagina os pequenos e médios produtores, suinicultura, estive em algumas agora. Você tem a lavagem, né? Quanto defeca um porco por dia? Essa lavagem, que em grande parte do Brasil, infelizmente, não é tratada. No momento que ele entender que aquilo é matéria-prima, ele deixa de contaminar o solo, porque ele vai ter retorno financeiro com isso. Incrível, Leandro. Te agradeço muito. O Ação Sustentável, assim, tem meia hora de entrevista, mas quando a gente tem um assunto que é tão rico, a gente passa, a gente não vê. Muito obrigada pela sua presença. Eu espero que, de fato, a gente caminhe para energias renováveis, para biofertilizantes no Brasil, que a gente termine a nossa dependência de fertilizantes importados e que a gente consiga realmente atingir aí um grau de sustentabilidade que seja uma economia circular. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Eu sei que uma empresa ela é feita para dar lucro, mas a gente sabe que vocês têm um papel social, têm feito um papel social super importante. Obrigada e até a próxima. Eu que agradeço pela oportunidade, parabéns pelo programa. É importante a gente levar para o público que existe tecnologias e possibilidades para um mundo melhor. Obrigado, até breve. Maravilha! E esse é o papel da ação sustentável, gente, trazer para vocês essa mensagem como não só uma coisa interna, uma coisa ideológica de sustentabilidade, é mostrar que existem ações que sim fazem dar certo. Até a semana que vem.